Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos mais uma edição do programa Vejam Só, que vai ao ar toda sexta-feira nesse horário, né? E que difere do Vejam Só Debate, porque hoje é dia de entrevista. Os telespectadores do Vejam Só ficam sempre muito curiosos para saber coisas a respeito dos debatedores. E muitas vezes os assuntos debatidos durante a semana produzem curiosidades que a gente procura elucidar no Vejam Só Entrevista. Muitas vezes, um autor já foi citado nos debates por ter sido um dos mais influentes escritores do século XX para a teologia e para o pensamento cristão ocidental. Trata-se de C.S. Lewis. Os dois primeiros nomes são abreviados, né? Mas é assim que ele é conhecido no mundo, C.S. Lewis, que foi, inclusive, ateu e depois se tornou um dos mais festejados autores cristãos. Isso suscita muita curiosidade e é dele que nós vamos conversar hoje, ou sobre ele que nós vamos falar hoje no Vejam Só Entrevista. E o nosso convidado, o elucidador das questões ligadas a C.S. Lewis, é o pastor Cristiano Camilo Lopes, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Paz e graça, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, meu querido. Um prazer estar aqui. Obrigado por essa rica oportunidade da gente poder conversar sobre um autor tão especial. O pastor Cristiano Camilo Lopes, ele é ministro da Igreja Batista, é isso? Isso mesmo. A Igreja Batista Fonte de Sicar. Isso, aqui em São Paulo. Onde fica a igreja, irmão? Aqui em São Paulo, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, número 133, pertinho da Avenida Paulista. E os cultos são que dia? Por enquanto, a gente acabou de mudar para esse novo endereço, então a gente está fazendo uma reunião semanal aos domingos, às 10h30 da manhã. Por enquanto, depois vai aumentar. Mas vai ter site, rede social e tudo, né? Sim. Então, quem for de São Paulo ou vier visitar São Paulo, pode conhecer a Igreja Batista Fonte de Sicar. E, para quem não lembra, Sicar é o nome da cidade da mulher samaritana. Samaria era uma região, a cidade era Sicar, e ela foi tirar água no poço, e aí você conhece a história. É isso aí. Que deu origem à Fonte de Sicar. Aí você pergunta, mas não era um poço? Mas Jesus falou que quem bebesse da água dele teria uma fonte. Exatamente. Pastor, o senhor pensou pesado. Foi o senhor que escolheu o nome? Foi um trabalho coletivo de todos os membros. A gente pensou na nossa... É um DNA da igreja, né? De estar na cidade de São Paulo e pensar em como apresentar o evangelho para o nosso contexto, assim como Cristo fez, pegando links da cultura daquela mulher para apresentar a mensagem do evangelho para ela. E isso calou muito forte no nosso coração, até que a gente foi pensando com os membros e chegamos a esse nome. Muito legal. Muito bem. Muito obrigado pela presença do irmão. E eu quero lembrar aos telespectadores e às telespectadoras que essa gravação ela é transmitida em tempo real pelo YouTube. Então, quem está sabendo disso, né, quem já acompanha o Vejam Só a Entrevista, já está sintonizado no YouTube. Se não é o teu caso, passa a sintonizar no YouTube. Toda quarta e quinta-feira a gente faz a gravação do Vejam Só a Entrevista e você pode acompanhar e participar, mandando sua pergunta, seu comentário, etc., pelas redes sociais. A gente insere aqui na gravação como se ao vivo estivéssemos, né? Muita gente fala assim, volta a ser ao vivo e tal. Um jeito é esse, né? E a segunda coisa que eu quero lembrar é não esquecer de pôr no ar a nossa pesquisa de toda sexta-feira, a famosa enquete. Por favor. Uma pesquisa bem básica, bem simples. Você já leu algum livro de C.S. Lewis? Sim ou não? Tá bom? Essa é a pergunta. Você já leu algum livro de C.S. Lewis? Ele tem alguns muito famosos, né? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. O que o diabo escreveria para um aprendiz de demônio, né? Aliás, é muito interessante o livro, é muito, muito bem-humorado.
As Crônicas de Nárnia são do C.S. Lewis. Que mais? O Grande Abismo, O Problema do Sofrimento, acho que é Celebração da Alegria ou alguma coisa parecida com isso. Surpreendido pela Alegria. Surpreendido pela Alegria. E são obras densas. Tirando as Crônicas de Nárnia, né, e o Cartas de um Diabo, que é uma leitura tranquila e fácil, as outras demandam concentração. Mas quem vai falar do C.S. Lewis não sou eu, é o professor, pastor Cristiano Cabilo Lopes. O irmão nasceu em lar evangélico? Meus pais se converteram quando eu tinha 3 para 4 anos de idade. Então, praticamente. Praticamente. E o primeiro contato com o C.S. Lewis, quando foi? Foi na época que eu estudei teologia. Então, isso nos anos 1990. A gente não tinha, né, acesso aos textos dele em português, assim. Teve algumas produções na década de 1970, feitas pela ABU, mas era uma raridade, assim. Como toda obra da ABU, né? É uma raridade achar. Se você tem livro da ABU, olha, isso é uma raridade. E aí, depois de formado, eu fui fazer um curso de introdução ao pensamento de C.S. Lewis. E aí, lá, foi quando eu tive acesso ao primeiro texto, que foi o Mero Cristianismo, que para nós está traduzido como Cristianismo Puro e Simples, era uma edição católica. E foi o primeiro texto que eu pude ler com esse título, Mero Cristianismo, né? Depois eu tive acesso ao livro publicado pela ABU, um amigo me apresentou, ele tinha essa relíquia lá guardada. E aí comecei a procurar e ter acesso aos textos. E aí depois teve com o lançamento do filme, a gente teve aquele boom. Aquele boom. O Crônicas de Nárnia, né? Sim. A Guarda-Chuva, como é que é? Leão, Feiticeiro, Guarda-Roupa. O Leão, Feiticeiro e Guarda-Chuva. Aliás, muito bem feito o filme. Sim, né? Sim. Que também fez bastante sucesso. Agora, professor, na Universidade Mackenzie, o irmão é batista, mas dá aula na Universidade Presbiteriana, para os irmãos verem como o povo de Deus tem mudado para melhor, para muito melhor, né? Graças ao bom Deus. Lá onde eu resido, eu moro em Extrema, a Igreja Presbiteriana do Brasil precisou demolir o templo para construir o novo e fez os cultos na Igreja Batista. Que legal. Na Batista da Convenção. Que legal. Foi muito, muito, assim, sensacional. Foi um momento muito bacana. Que bom. Né? Então, os muros estão caindo, né? Sim, povo de Deus. Qual é o nome do C.S. Lewis, afinal? Cleves Staples Lewis. Por isso que é C.S., né? Difícil, não sei, pronúncia é um problema. Tem gente que fala, eu não sei pronunciar isso, ele é irlandês, né? Então eu não saberia pronunciar da maneira correta, né? E até no Lewis tem gente que usa Lewis, já vi Lewis, então a gente não tem uma padronização assim para falar, né, do nome dele. Mas ficou C.S. Lewis, C.S. Lewis. Tá, mas qual que é o nome mesmo? Cleves. Cleves? C-L-I-V-E-S, Staples, S-T-A-P-L-E-S. É mais fácil S. C.S. Lewis. C.S. Lewis. Que beleza. Ele viveu em que época, irmão? Nasceu em 1898 e faleceu em 1963. Então, pegou ali o cerne do século XX. É um homem que pensou o século XX. Né? É verdade que ele foi ateu? A história dele é uma história muito interessante, né? Ele nasceu em 1898 e em 1908 a mãe dele veio a falecer. Ele era criança, ele tinha um irmão mais velho, e a morte da mãe foi um marco. Ele cresceu num lar cristão, mas a não cura da mãe marcou a fé dele, abalou a fé dele, porque há relatos de que ele pediu para Deus curar a mãe e isso não aconteceu. Então, e logo com a morte da mãe, ele e o irmão foram para estudar em um orfanato. Então, a ausência ser tirado
a perda da mãe e ainda ser tirado do ambiente doméstico foi uma lida muito grande para uma criança em termos de enfrentamento de sofrimento. Ele escreveu um livro sobre isso, eu não consigo lembrar o nome, mas ele conta as memórias dele. Sim. São amargas, muito amargas, desse período da escola. Sim. Que ele tinha que pegar um navio, um barco. Exato. Era longe, né? E aí, em 1911, ele se entende ateu. Ateu. E aí a coisa vai ladeira abaixo, porque em 14 a gente tem o início da guerra, né? Da Primeira Guerra Mundial. Em 17, ele vai trabalhar na linha de frente da guerra junto com um tenente. E em 1918, então ele vê toda aquela situação de morte, ele vê a própria mãe do seu tenente falecer depois, nesse período de 1917. E em 1918 ele é ferido, ele é atingido no combate. Então, esse período, a lida, né, a morte, a guerra, a morte que vem dessa situação de enfrentamento do fronte ali da guerra, tudo isso gerou nele onde está Deus, né? Será que ele não intervém nessa situação toda? E o sofrimento sempre foi um tema que permeou a sua história, né? A lida com o sofrimento. E essa situação só vai mudar, né, a vida dela com relação à fé cristã entre 1900 se passa a professar a fé em Cristo Jesus como Filho de Deus em 1931, né? Então, e nos 4 anos anteriores é que ele vai passando por uma gradação, né? Ele sai do ateísmo para um teísmo. Ok, existe um Deus, né? E aí disso ele chega no Deus cristão, em 1931. Houve algum fato que... Acho que foi um acúmulo de situações. Primeiro, amizade com Tolkien, a partir de 1926. Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis, isso. Eles eram professores, né? Isso. O Tolkien era um cristão católico e, pelo fato de viverem no mesmo ambiente acadêmico, eles tinham umas trocas, né, sobre o universo literário, o universo da imaginação, a criação artística na literatura. E interessante que eles também conversavam sobre as questões da fé. Então, a amizade dele com o Tolkien e com outras pessoas que fizeram parte da sua história foram instrumentos, assim, a gente pode falar devocionalmente, instrumentos de Deus para esse trabalho de volta à fé cristã ou de conversão, de fato, à fé cristã, né? O Crônicas de Nárnia ele escreveu antes dos livros teológicos ou depois ou durante? As Crônicas de Nárnia foram escritas no período de 1950 a 56. Mas os textos de pensamento cristão estão ali na década de 40, de 41, 43, 46. E aí, em 1952, ele também publicou o Cristianismo Puro e Simples. Mas Crônicas de Nárnia já é um trabalho de um Lewis bem pensado, né, sobre as questões da fé cristã, embora o processo criativo dele começa lá na década de 1930, quando ele tem contato... ele conhece uma propriedade que é o The Kilns e ele visita uma casa e ele vê, era comum naquele período da pré e durante a Segunda Guerra, muitas famílias pegaram suas crianças e levaram para o interior. E numa dessas ele teve contato com essas crianças nessa propriedade e ele viu que as crianças tinham pouca leitura. Elas tinham bastante brincadeiras para distração, mas não tinham muita leitura. E ele foi um homem que leu muito, um clássico de mente, né? E aí ele pensou nisso, falou, poxa, aí tem um gap, né? Tem uma lacuna aí que a gente precisa preencher. Primeiro, o desafio de formar leitores e também, ao mesmo tempo, oferecer a essas crianças uma literatura que
trabalhe com a linguagem na realidade delas, né? Então, foi a partir daí que ele começou com o processo criativo. Há registros de que as crônicas começaram com... Em algum momento surgiu um fauno na cabeça dele. Depois, a ideia algumas imagens foram, e aí lá, ao longo dessa década, é que ele foi amadurecendo seu projeto, e em 50 a 56 ele escreveu. Pastor, eu sei que o senhor tem um pezinho no pentecostalismo brasileiro, né? A gente estava conversando antes do início da gravação. Para um pentecostal brasileiro médio, com não muita leitura, o mundo do Tolkien e do Lewis, o mundo infantil, ele não cheiraria meio demoníaco assim? Parece que essa não é uma preocupação do C.S. Lewis, né? Não, muito pelo contrário. Na verdade, assim, eu nasci numa igreja pentecostal e depois me tornei batista, né? E agora, pensando nessa questão da matéria criativa, quando a gente pensa no mundo literário, a gente tem que pensar em plano do conteúdo e plano da expressão. O conteúdo estava ali. Ele até, num outro escrito, ele diz que nele conjugavam duas coisas: o autor de literatura e o homem social, né, que está aqui no tempo e no espaço e que capta questões. E aí ele fala, quem que começa primeiro? Ele falou, o homem social capta as questões e joga para o autor que trabalha isso artisticamente na linguagem. E aí, pensando em termos de Crônicas de Nárnia, o Luiz ele trouxe uma questão interessante. Ele diz, olha, os contos de fada, eles têm uma forma, uma expressão, uma estrutura que viabiliza você poder fazer, por exemplo, uma alegoria com a mensagem do Evangelho. Então, ele viu na estrutura dos contos de fada uma possibilidade para trazer esse conteúdo e fez, em termos artísticos, a gente pode dizer que está muito bem feito. É extraordinário. Ele não desrespeita em nada a arte literária, né? E, de alguma forma, fica muito claro a mensagem, a essência da mensagem do Evangelho na questão da criação, da queda e da redenção. Realmente, é um negócio fantástico. O que mais eu admiro nas Crônicas de Nárnia é a imaginação dele. Como que alguém pode imaginar aquela história? Vê um guarda-roupa, vê um guarda-chuva e imagina aquela coisa arada toda, né? Você poder... Essa ideia, né, de você estar aqui no nosso mundo e poder passar por um portal e sair num mundo fantástico, né? Isso é muito interessante. Que, assim... Não cheiraria... Nós tivemos uma fase aqui no Brasil, o irmão deve ter pego, em que eu falava que os crentes passaram a ser caçador de bruxa. Eles viam o capeta em tudo quanto era coisa. Sim, produtos, da né? mensagem subliminar, aquela coisa toda. Sim. Eu me lembro dessa época. Ele não tinha nenhum tipo de preocupação com isso. Não. Graças a Deus. Né? E é por isso que você vai encontrar lá feiticeira, magia, feitiço... portais, mundo real e mundo fantástico, né? Essa dupla realidade, Papai Noel. Então ele coloca, até o Tolkien dizia que ele estava fazendo salada, né? Que ele colocava muita coisa. Mas não, tudo tem dentro do projeto criativo, está tudo bem O Tolkien amarrado. É muito diferente, né? Porque o Senhor dos Anéis também tem um ar assim... pesado, né? Sim. Mas o Senhor dos Anéis, você não tem a passagem dos mundos, né? Não, só lá. É um universo ficcional próprio ali, né? E não tem as crianças que transitam. Isso. São reis em Nárnia e criança no mundo real. Né? Isso é interessante. Agora, pastor, o C.S. Lewis, ele é muito citado pelas frases que ele usa. Né? Não sei se é dele, por exemplo, uma frase: há duas coisas que é impossível
de se fazer sozinho. Ser casado e ser cristão. Não sei se é dele. Eu não lembro dessa. Eu acho que é do Cristianismo Puro e Simples. Tá. Depende Aliás, da esse versão. livro, O Cristianismo Puro e Simples, por que ele escreveu? Ele estava revoltado com a sofisticação da igreja? Na verdade, isso é uma compilação de falas dele na BBC, no mundo pós-guerra. Então, o objetivo dele é mostrar para o mundo, ou trazer para as pessoas que o ouviam ali, mostrar a relevância da fé cristã para o enfrentamento da vida. Pensemos num mundo pós-guerra, com o saldo da Segunda Grande Guerra, e aí ele ele apresenta a mensagem cristã, os pontos da fé cristã, os pontos essenciais da fé cristã, para mostrar que a importância da transcendência, que o mundo ele tem um governo, e que esse governo, essa condução na fé cristã, a gente vai chamar de Deus, um Deus poderoso, transcendente, e que o homem, independente da época e do lugar, ele tem os seus anseios. E de que maneira a fé cristã consegue responder esses anseios que todo homem carrega. E é interessante que essas mensagens, elas atraíam muitos ouvintes, da América, inclusive. E numa dessas, as pessoas começavam a se corresponder com ele, por causa dessas falas dele na BBC. Isso foi compilado, trabalhado editorialmente e publicado sob o título, em 1952, de Mero Cristianismo, em algumas edições, ou Cristianismo Puro e Simples. Aqui. Clássico. Clássico. Todo seminarista lê. E ali a gente tem a essência da fé cristã, né? Não é um tratado teológico. Aliás, o Luiz, ele não era um teólogo da academia, né? A cátedra dele era na literatura, né? Ele era um professor de literatura em Oxford, Cambridge e Oxford, e era um escritor de literatura. A gente pode falar que ele era um pensador cristão, né? Exato. Então, por isso mesmo, ele, como pensador, é muito citado por teólogos. Sim, sim. Isso é que me faz admirar. Sim. Né? Embora ele tivesse algumas ideias meio esquisitas. Por exemplo, aquele livro lá, O Grande Abismo, seria o quê? Uma descrição do inferno? Alguma coisa parecida? Tem um diálogo muito forte com o livro do Dante Alighieri, né? Alguns veem alguns pontos de diálogo ou conversa, né? Ele tinha esse lado imaginativo mesmo dele. Você tem que se preparar para a leitura, né? Mas ele vai fazer o objetivo é mostrar dois objetivos é mostrar a questão da vida, da eternidade, né? Importante a gente pensar aqui, mas também saber que a gente tem realidades eternas, né? Qual é o livro que o senhor mais gosta dele? Pergunta difícil. Crônicas de Nárnia, em termos de criação literária, né? Crônicas de Nárnia. E é um texto que eu sempre gosto de ler, assim, sabe? Às vezes estou em férias, assim, deixa eu pegar um trechinho, por exemplo. Embora O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa ficou bem conhecido, né? Eu gosto muito do Sobrinho do Mago, que é a primeira crônica que mostra a origem de Nárnia, como Nárnia foi criado. E acho muito interessante. Eu gosto muito de Cartas ao Diabo, ao Seu Aprendiz. Esse texto é de uma precisão na linguagem, né? Tem uma ironia, tem sarcasmo, mas tem uma inteligência muito considerada ali. Até falar um pouquinho para o pessoal, né? É um livro que mostra uma aula ou várias conversas de um demônio, o diabo, né? Com o seu sobrinho, que é um demônio em formação. E aí o objetivo dele é ensinar esse demônio a como tentar bem um cristão. Então, ali quando você entende essa lógica, a gente
está cunhado de lógica diabólica, a gente vai identificando como cristão, até trazendo para a vida questões de ordem, assim, das nossas vulnerabilidades mesmo, né? De como a gente fica, puxa, eu já passei por situações assim e não me dei conta que poderia ser uma artimanha maligna, alguma coisa nesse sentido, trabalhando talvez desejos, vulnerabilidades e concupiscências, né? Uma linguagem, um termo mais difícil aqui. Então, quando a gente... Eu gosto muito desse texto, assim, pensando como cristão mesmo, acho que sempre é bom ler. Gosto muito O Problema do Sofrimento. O senhor gosta? É difícil de ler. É muito difícil. É difícil de ler. Mas quando a gente entende a essência, né, assim, pensando na história de vida dele, e ele mostrar que um cristão precisa saber lidar com a dor, né? Deus faz parte do nosso processo de amadurecimento saber enfrentar a dor e tendo como perspectiva o sofrimento de Cristo, né? Então, o artista que quer melhorar o seu quadro vai lá fazer os seus retoques. Um pai que quer aperfeiçoar a educação do seu filho sabe o momento de corrigir. Até para adestrar um cão, ele até usa o problema do sofrimento animal, a gente precisa, enquanto dono ou adestrador, precisa fazer alguns ajustes que talvez o animal, ou a criança, ou o aluno, não vai, naquele momento, não vai gostar. Mas quando a gente olha o fim, a gente fala, fez todo sentido passar por isso, fez todo sentido lidar com essa situação, porque a aprendizagem, né, a apreensão da verdade no caráter, na vida, é algo que não poderia ser produzido se não fosse aquela situação, né? Então, é um livro, assim, que faz a gente... acho que todo cristão que quer crescer na fé e entende que Deus permite determinadas situações para nos ensinar a aprender mais sobre o Filho dele, nosso Salvador Jesus Cristo, lendo com essa perspectiva, ele é um livro agradável. Ele teve uma vida sofrida, né? Sim. Não é só na infância. Ele passou por aquelas questões, né, da morte da mãe, a vida no orfanato, depois o enfrentamento da guerra, e aí teve uma carreira de acadêmico e também, né, professor, escritor e também crítico, né, de literatura. Mas algumas datas, né, em 1951 ele recebeu uma carta de uma correspondente americana, Joy, e eles começaram a se corresponder. E em 1956, ele então já tinha toda essa vivência aí, né, à distância. Mas em 1956 ele se casou, em abril de 56 ele se casou com a Joy. Ele já estava um senhorzão assim, né? Mas não tinha casado. E ele se casou com ela no civil. E foi às escondidas, assim. Não às escondidas, mas foi um casamento que ele não divulgou, né? Mas no mesmo ano... Foi discreto. Foi discreto. Só no cartório e tal, e não revelou isso para o círculo de amizade dele. E aí, em outubro, então foi em abril, em outubro eles descobriram que ela estava com câncer. Então, assim, durou pouco tempo aí a alegria, a lua de mel, né? E aí, em outubro. E aí, em dezembro, ele anunciou para o círculo de amizades dele o que tinha se casado com ela. E em 1957, eles fizeram uma cerimônia religiosa, mas ela estava no leito. Aí, ela teve parece que o câncer deu uma trégua, né? E eles tiveram uma vida tranquila, mas em 1960 ela veio a falecer. Então foram 4 anos aí. E aí ele teve que lidar de novo com a perda de alguém muito amado, né? E é aí que em 1961 ele escreve a Anatomia, um luto em observação, né? É um texto visceral. É forte. Eu li esse livro em 2006. Fiquei até um pouco assustado, depois fui relendo.
E parece que ele perde a fé de novo. Quando, em algumas afirmações que ele faz lá, tem uma sensação, será que ele deixou de crer em Deus novamente? Mas, na verdade, é a alma despida de um crente que não está ali dizendo, olha, na verdade está se observando. Ele está observando a sua própria fé e o seu próprio amor por Deus. E aí ele rasga as suas entranhas. E acho que é interessante, até isso é uma coisa minha que ocorreu aqui, né? É uma maneira boa de se lidar com o luto, né? Às vezes a gente tem a impressão errada, né, de que os grandes nomes da fé cristã são super-heróis da fé. Eles não são. Não. Nem os salmistas. Os salmistas rasgam o coração, né? Há salmos chocantes. Exato. Acho que o Salmo 130 é um deles, escrito lá na Babilônia. Não sei se é o 130, eu não lembro agora. Né? Mas é um salmo imprecatório medonho. Então, isso faz parte da vivência de fé. Né? O 73 de Asaf, né? Muito o 73 é meu predileto. Realmente, enfim. Então, o que C.S. Lewis produzia, em termos de reflexão, era resultado de uma análise do que ele via de forma nua e crua. Exatamente. Né? Por causa das tragédias pessoais e do mundo de guerra que ele viveu. Exatamente. Né? Esse é um ponto interessante, porque ele traz para a gente uma questão com relação ao século XX, né? Um século marcado por guerra, mas, ao mesmo tempo, você tem o domínio das máquinas, né? O desenvolvimento tecnológico, o constante desenvolvimento industrial. E aí ele vê que essas propostas do século XX e todos os acontecimentos, propostas e acontecimentos do século XX, estavam levando o homem a uma aniquilação. E é aí que ele, intencionalmente, traz seus escritos, e Nárnia surge exatamente aí. É uma volta, né, aos livros antigos, né, uma boa literatura, os livros antigos, e ele vai dizer, olha, nem tudo, né, tinha aquela questão do esnobismo histórico, nem tudo que é recente é necessariamente bom. Você precisa avaliar isso criticamente. E quando a gente vê Nárnia, por exemplo, a gente vê a promoção das virtudes, por exemplo. A beleza de você ver, a graça de você ver beleza na virtude. Então, a gente pode olhar as personagens, por exemplo, quando elas têm contato com Aslan. Lúcia, por exemplo, é uma expressão disso, né? Da beleza da virtude. O mal e a maldade são sombras. Então, ele oferece para o leitor uma oportunidade. Até o Alistair McGrath, ele diz uma coisa interessante, que ele fala que Nárnia é como se o Lewis tivesse soltado um feitiço que tira o homem, ou o leitor do século XX e XXI, do encantamento, para ele poder olhar coisas que, se não fosse esse despertamento, ele talvez estivesse ali preso naquela mentalidade, né? Então ele fala, olha, é importante, é possível a gente ler no texto ficcional, por exemplo, e perceber valores que talvez o século XX tenha suplantado ou tentado sufocado, né? E ele fala, não, a gente pode pensar bastante sobre essas questões. E aí, nisso, a gente tem o cristianismo aí como uma fonte dessas virtudes, mostrando, inclusive, virtudes cristocêntricas, né? Então, é muito, muito interessante, porque ele é um homem do século XX, né? E trabalha com as questões do século XX. E acredito que essas colocações que ele faz... Então, é muito interessante também o leitor pensar nisso, né? Em que época ele escreveu, quais eram as questões que estavam ali no front, no seu pensamento, né? Porque muitas aplicações que ele faz, ele está
colocando coisas que talvez agora aqui, no século XXI, a gente fala, meu Deus, mas isso já passou, né? Mas lá para ele estavam vivas, né? Era a lida dele, né? Então, às vezes, o leitor precisa fazer um pouquinho dessa pesquisa de contexto para poder entender, né? As colocações já passou, que ele faz. Mas pode voltar, né? Exatamente. Porque há muita coisa cíclica na história, né? Sim. E para nós brasileiros soa muita coisa estranha porque nós nunca enfrentamos uma guerra. Uhum. Tem gente que fala assim, o brasileiro precisava passar pela guerra para entender ou dar mais valor à vida, né? E as coisas da vida. Mas o pano de fundo em que ele escreve, ele serve para qualquer tempo, Sim. justamente por causa dessas vicissitudes da existência. Exato. Alguns autores, por exemplo, um dos que eu mais aprecio, o Philip Yancey, ele se diz jornalista, mas ele dá os pitacos dele de teologia também, né? Ele cita bastante o C.S. Lewis, ele gosta do C.S. Lewis. Aqui o irmão atribui esse gosto de tantos autores contemporâneos. Eu acho que tem várias coisas, mas o que eu queria destacar, eu acho que a capacidade que ele tem de pegar coisas difíceis e complexas e trazer para a nossa realidade. É até uma habilidade apologética que ele tem, né? De entender como as pessoas entendem, como as pessoas falam, pensam, e trazer essas questões e colocá-las de uma maneira precisa na realidade que a gente se depara. Então, por exemplo, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Todo cristão tem que aprender a lidar com a tentação, né? E quando você lê aquele texto, tá no universo ficcional. Eu falo, meu Deus, é assim. Tem aquela parte de quando ele pega o cristão no culto e aí o chefão lá instrui o demônio. Vai lá e instiga aquele irmão chato que provoca a ira nele, sabe? Deixa ele perturbado na hora do culto, para ele não prestar atenção na palavra. É muito interessante isso, né? Isso acontece. Ele está usando coisas, né? Meu Deus, isso pode acontecer, mas ele instigar, né? Hoje ele faria diferente. O instrutor lá, eu esqueço o nome do demônio lá. Tem o Vermebil e o Fitafuso. O instrutor é o Vermebil, né? É isso. Ele fala, ele diria assim, seguinte, na hora do culto, você atrapalha o irmão que cuida do retroprojetor ou do Data Show. Porque, não há coisa que mais irritante num culto do que o Data Show errado. Na verdade, o tutor é o Fitafuso e o Vermebil é o aprendiz. É isso aí. Vermebil. A gente fala assim, tá grafado em... Não foi traduzido, né? Vermebil e o Fitafuso. Fitafuso. Então é essa habilidade, né? De colocar as coisas na vida, as questões, o conhecimento na vida, né? E trazer questões densas, né, para a fé cristã, ou elementares da fé cristã, mas trazer isso para um cristão do dia a dia, né, de carne e osso, que tem que enfrentar as questões da vida, como luto, sofrimento, dor, nascimento, vida, morte, né, essas coisas que todo homem lida, seus próprios anseios que Deus colocou em nós, de que maneira isso só vai ser preenchido pelo nosso Criador. Então, acho que essa capacidade de ser claro, conciso e aplicar bem essas questões da fé, os elementos da fé cristã para a vida, acho que é uma habilidade que pode ser, eu reconheço assim aqui. Quando o irmão teve contato com com as obras dele, não existiam as obras em português ainda? O que a gente tinha até foi uma questão interessante que eu fui pesquisar depois, no pós-doutorado que eu fui fazer, sobre o impacto que o filme teve para a vendagem dos livros, né? E na época
o dono da casa publicadora, que até então estava com os direitos das Crônicas de Nárnia no Brasil, ele me falou, já tinha as crônicas publicadas, isso lá, eles compraram os direitos autorais, se eu não me engano, depois da ABU, acho que foi para 1970 para 80. E aí ele me disse, Cristiano, tem uma coisa interessante, que como que a gente decidiu comprar os direitos autorais das crônicas? Foi o pedido de um médico que leu as crônicas e gostou, e ele queria dar e ler para suas filhas, que eram crianças. E aí ele fez uma carta para o dono da editora, falando, olha, por favor, tem essa obra, eu gostei demais, eu gostaria muito de ler para as minhas filhas. E aí o dono da casa publicadora decidiu, sensibilizado pelo pedido de um pai, ele decidiu comprar os direitos autorais, mas depois no fim do primeiro contrato, então ele fez não o volume único das crônicas, aqueles livrinhos individuais, né? No final do primeiro contrato, ainda não tinha feito a vendagem da primeira tiragem, porque não foi um sucesso de vendagem, mas já tinha acontecido a adaptação do Senhor dos Anéis para o cinema. E depois que lançaram o filme foi lançado, teve uma explosão de pessoas, de leitores procurando a obra literária, né? E aí tinha a notícia de que a Disney iria adaptar as crônicas, o Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa. E aí eles decidiram, vamos apostar que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Senhor dos Anéis, e eles decidiram, e foi mesmo. Ele abriu os números na época, e aí se você vê os números até o lançamento da obra. Então, assim, tinha as Crônicas de Nárnia no Brasil, mas eu mesmo não sabia que essa casa publicadora tinha esses textos e tal. Tinha a editora Vozes, publicou, depois da ABU, o Cartas do Diabo ao Céu Aprendiz, acho que é com um outro título, Cartas do Coisa Ruim, se eu não me engano. Eu procurei isso aí em sebo e não achava, isso nos anos 1990, até em 2000 e pouco não achava. Mas aí, com o sucesso da adaptação, a casa publicadora da época decidiu trazer os demais livros. Aí publicaram de novo Cristianismo Puro e Simples, Carta do Diabo ao Seu Aprendiz, Abolição do Homem, e trouxeram essas publicações, aí todo mundo teve acesso, né? Mas até então era um trabalho, era difícil de achar. O irmão diria que o C.S. Lewis, apesar de tudo que ele viveu, era um homem feliz? Não sei se feliz. Parece que quando a gente vê os registros, né, de algumas coisas de personalidade dele, não apontam nessa direção. Não apontam, né? Feliz no sentido de... Alegre. Teve que descobrir, trabalhar isso na fé cristã, né? Na fé cristã. Mas, por que ele nunca casou? Ele só foi se casar à tarde? Tem várias teorias. Várias teorias. Uma coisa meio... até fofoca, sei lá. Ele foi rejeitado? Eu não sei. Dizem que ele era um homem da paixão pela academia mesmo, né? E que o casamento dele... a esposa dele, a Joy, ela já tinha um casamento, ela era divorciada, tinha um filho. Eles não tiveram filhos, ele adotou esse filho dela, que foi quem cuidou, né, até das obras dele depois. Diz que ele fez isso, assim, são fofoquinhas, assim, né, para justamente acolhê-la em termos de direitos e uma série de coisas, né. Já ouvi conversas sobre isso, mas que tinha... Aí depois ele, não sei se depois ou mesmo assim, desenvolveu paixão e amor e tal, não, ao ponto de sofrer. Ele amava essa mulher, oxa, com certeza. Tem várias coisas aí, mas assim, o que eu já ouvi, já li, é que ele era um homem apegado muito ao conhecimento, aquele sacerdócio com a academia, né? Com a vida intelectual. E a igreja dele, qual seria? Quando ele se converteu, ele foi para a igreja anglicana, né? Mas ele se pensava um cristão, que ele fala até no Cristianismo Puro e Simples, um cristão
do hall, né? Então, assim, você tem os corredores da casa e fala, eu tô no hall central, sabe? E aí você tem as ramificações do cristianismo. Então, no cristianismo puro e simples, ele fala, eu vou trabalhar essas questões aqui, né? Ele não afunila para essa vertente, para aquela, ou para aquela e para aquela, né? Mas ele foi da igreja anglicana. Mesmo assim, ele faz um trabalho muito forte de defesa da fé diante da indiferença em relação a Deus, não é? Exatamente. Então, assim, textos como Milagres, O Grande Abismo, o próprio cristianismo puro e simples, O Problema do Sofrimento, são textos que mostram essa habilidade de trabalhar questões densas e responder a partir da fé cristã. A própria Abolição do Homem, que mostra muito a questão da educação, né? A importância de que uma verdadeira educação, a essência da educação não é só dar habilidades, fornecer, equipar o aluno, mas formá-lo com sabedoria para viver, né? Formar com sabedoria. Isso vai para além das competências, né, técnicas. E onde foi que ele aprendeu tudo isso? Porque o orfanato, pelo menos no livro que eu li, a experiência dele era medonha lá, né? Ele odiava aquele lugar, odiava o diretor. Mas ele teve acesso a bons livros, né? E foi um homem clássico de mente, né? E teve uma ótima formação. Concluiu sua graduação com prêmios. Então, a erudição dele como leitor... Ninguém faz discurso sistemático na BBC à toa, né? Exatamente. Foi convidado para... num momento extremamente sensível da vida do mundo. E ele fazia parte de um grupo de acadêmicos do qual ele fazia parte, o Tolkien e outros escritores, que se reuniam periodicamente para debater obras e para se autoavaliarem, como se fosse um grupo de pesquisa, né, que a gente encontra nas universidades. E é interessante que o objetivo deles nesses encontros, né, era uma sabatina mesmo, né? Você trazer suas ideias ou trazer a formação, conhecimento de determinados pensamentos e obras. E quando eles analisavam obras, o intuito era de deixar aquela obra melhor ainda. Então, assim, o quanto isso forma, né? O quanto isso nos traz aperfeiçoamento contínuo, né? E crescimento intelectual. O irmão acha que os crentes brasileiros conhecem o C.S. Lewis? Acho que conheceram bastante por causa do filme, né? Mas ainda... E aí, até na época, deu, como o senhor falou, aquele problema, meu Deus, mas tem feiticeira e tal. E aí, o cenário se dividiu, né? A gente manda para a fogueira. E a galera, um outro pessoal diz, não, vejam bem, tem um projeto por detrás e tal. Mas eu acho que não. Acho que a igreja brasileira, como um todo, ainda tem muito para conhecer. Mas eu acho que também são obras que pedem mediação de leitura, né? Pedem, talvez, uma análise do contexto para entender a circunstância de produção daquela obra, quais são os seus objetivos, que linguagem ele usa. Ele usa muitos exemplos que, talvez, para a gente aqui no Brasil, no século XXI, talvez não consegui entender como é que esse exemplo me esclareceu uma ideia, né? Então, precisa desse mediador aí que, olha, o que ele quis dizer aqui é isso. Mas, em termos de oferta de questões da fé cristã, a gente tem ali coisas que servem muito, muito para um cristão. Como eu disse, né? Cartas de um Diabo, as Crônicas de Nárnia, não tem só o plano redentivo, né? Criação, queda e redenção, mas a jornada do cristão mesmo. As questões da eternidade, né? Quando a gente vê Viagem do Peregrino da Alvorada, por exemplo, né? Que também virou filme. Virou filme, exatamente. Tem agora um projeto, né, que vai virar série. Ah, é? A gente está
a questão que o pessoal que gosta do Lewis fica pensando, será que vão trazer a alegoria, né, do cristianismo ou vão sufocar? Porque, não sei, né? Então, é uma expectativa aí que o pessoal tá para, né, logo deve sair. Então, eu acredito que, assim, um cristão tem na obra dele como um todo muita riqueza para a sua vida cristã, mas, como toda leitura, é uma leitura densa, em alguns casos você precisa ter um mediador de leitura ali. A sugestão talvez seja pensar em programas dentro da igreja, né? Clube de leitura, grupos de discussão, enfim. O cristão brasileiro lê? É uma questão... Ele deveria ler, né? Então, mas aí se você faz a pergunta para os alunos de hoje, vocês estão acostumados a ler? Lógico, Google. O suporte pode mudar, né? Bíblia impressa para o aplicativo, mas acho que aí acho que eu vou falar um pouco respondendo a partir da realidade da vida universitária. Depois eu falo um pouco da realidade como pastor. Na vida universitária, os alunos já chegam querendo respostas mais prontas, né? Então, tem um pouco de alfabetismo dos posts, né? Mas, às vezes, falta a ida à fonte, né? Ao texto. Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer no primeiro dia de aula é se o aluno já leu a Bíblia, né? Porque é interessante. A gente vai, por exemplo, no meu caso, interpretar um texto, pensar os princípios de interpretação de um texto. Como que a gente vai interpretar um texto que a gente ainda não leu, né? Então, fica difícil, né? A gente vai sempre se basear no que os outros estão dizendo, ou postaram, ou escreveram, né? O que a gente pode fazer depois, mas não a priori, né? E como pastor, eu acho que a gente tem uma realidade de que as pessoas gostam mais. Eu não tenho nada contra as novas tecnologias, nada, mas as pessoas escutam bastante, ouvem, assistem bastante podcast, mas às vezes não vão ao texto, sabe? Essa ida ao texto diretamente. Acho que a gente sempre tem esse desafio de formar leitores na igreja. Então, essa é uma questão muito séria aqui no nosso país e em outros lugares também, né? Que hoje, talvez, na nossa época, seja muito mais forte do que no passado. Há uma acomodação muito grande, muito larga à superficialidade. Exato. Né? Ninguém quer se aprofundar em nada. Né? Todo mundo entende de tudo um tiquinho. Uhum. Né? E isso, em termos daquilo que Deus espera de nós, da nossa caminhada com Deus, da nossa dimensão com Deus, isso é muito grave, porque Deus espera que nós sejamos aperfeiçoados continuamente. E o aperfeiçoamento implica em aprofundamento da relação com Deus e com o próximo. Né? E a gente não quer aprofundar coisa nenhuma, nada. Sendo superficial está ótimo. Se aprofundar um pouquinho, não, fica muito complicado. E Deus, quando quis se revelar a nós, de uma maneira especial, ele se revelou em texto, né? Não entendi. Quando Deus quis se revelar a nós de uma maneira especial, ele se revelou em texto. Então isso exige de nós leitura, né? E essa é uma coisa, irmão, que me incomoda profundamente, mas eu só vou revelar depois do intervalo, né? A gente vai... Já voltamos com as opiniões dos nossos telespectadores, com as fotos de quem mandou foto para cá, que está concorrendo aos sorteios e tal. Mas antes de sair, a lembrança, a Agrade Academia Teológica da Graça de Deus está com o curso bíblico novo para você poder se aprofundar. Nós estamos falando em aprofundamento, o curso novo da Agrade é bem mais profundo do que você pode imaginar, mais acessível. Faz o seguinte, entra no site agrade.com.br ou, se você quiser falar com alguém, durante a semana, você liga para 3115-0819 em São Paulo, é o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, ele funciona no horário comercial de segunda a sexta-feira, para
te oferecer o curso em plataforma digital. Qualquer lugar do planeta você pode assistir o curso da Agrade na hora que puder, como puder, tá bom? Faça isso. E aproveita e dá uma passadinha no site da HIT, porque assim você pode nos ajudar também fazendo suas críticas, suas sugestões, etc. a respeito do Vejam Só a Entrevista. É o hittv.com.br. Volto já. Quer uma dessa? Pois é. Eu esperei décadas para ter a minha. Mas você não precisa esperar. Bate uma foto sua durante a exibição do programa, manda para nós e fica orando, fazendo campanha, enfim, torcendo para ser sorteado ou sorteada, que aí você ganha uma caneca do Vejam Só. Como é que você faz para mandar essa fotografia, obviamente com o seu nome, lugar onde você mora, né? Tá aí o Facebook ou o Instagram, @programa Vejam Só. Quem não quiser esperar ou não tiver fé suficiente, pode ir para o Shopping do Povo, que lá tem a caneca que você pode comprar, inclusive para dar de presente e tudo mais, tá? O Shopping do Povo fica bem em frente à Igreja da Graça, sede aqui de São Paulo. Você acabou de ver a fachada e está aí o shopping, né, com a dona Eliana, a gerente, para receber você. Tá bom? Lá tem tudo que você precisa para a fé, inclusive a caneca do Vejam Só, viu? Muito bom. Vamos ver quem é que nos mandou foto aqui. Sim, o Shopping do Povo fica na Avenida São João 816, né? Pertinho da Estação República do metrô. Vamos lá. A primeira foto é da Isabel e o pai dela, o presbítero Argenildo. Eles são daqui da capital de São Paulo, né? E ganham aí o direito de vir assistir a gravação ao vivo, é só combinar pelo Facebook. Isabel, um ósculo santo para você, um abração bem grande para o seu pai, o irmão presbítero Argenildo. Nós temos agora uma foto que veio lá de Connecticut, nos Estados Unidos, o Edson Lerbach, né? Ele mora em Wilton, que fica em Connecticut, nos Estados Unidos, e assiste ao Veja Só, mandou a foto dele, está concorrendo. Grande abraço, Edson, Deus abençoe bastante você aí eu costumo chamar os Estados Unidos de Gringolândia, né? E agora uma foto de Uberlândia, nas Minas Gerais, uma família muito interessante, assiste ao programa, vê se pode. O seu Delci Barcelos e o Boris, né? Que é bem mais bonito que o Delci, né? Tá aí, o Delci. Que o Boris tenha muita sorte e ganhe a caneca aqui do Veja Só. Ele mora nas Minas Gerais, como eu também, só que lá em Uberlândia. Gostei do Boris. Bom, o Davidson escreveu o seguinte: Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz e Crônicas de Nárnia são ótimas leituras. De fato, né? Muito bom. Instigantes, criativas, divertidas, é realmente uma delícia. Uma delícia. Eu fico pensando, como é que ele pensou em escrever? Eu vou me pôr no lugar de um demônio, o que o demônio diria para um aprendiz de demônio, né? Ele conhecia profundamente a alma humana, né? Exatamente. Trabalhava com essa capacidade de trazer questões difíceis para a realidade, né? É uma habilidade lógica, né? Habilidade lógica. A Suelen escreveu o seguinte: Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, Anatomia do Luto, O Grande Abismo, Obras Grandiosas. A Suelen leu um monte. Leu. Né? O que eu mais estranhei dessas obras que ela menciona aqui é O Grande Abismo. Porque, sei lá, ele faz uma descrição da vida após a morte muito etérea.
Aí acho que a flerta com ficção, né? Então, a gente tem... ele até tem a trilogia cósmica, que a gente chama, que trabalha... tem bem essa mente criativa de coisas até meio sem sentido pra gente aqui. Mas, quando a gente olha com um certo distanciamento, fala, isso aqui me provoca, me abre o pensamento para determinadas questões da fé. O Afonso, o Afonso é o enfesado da noite. Ele escreveu, não leia o livro de herege. Só não disse por que ele acha o C.S. Lewis herege. Por que o C.S. Lewis seria considerado herege? Talvez, não sei, né? Eu não acho. Mas talvez pelo uso, né, dos elementos presentes num conto de fada, né? Então, feiticeira, feitiço, magia, usar esses elementos para você, como forma, para você colocar como plano de expressão, para você colocar um conteúdo, talvez isso pode ter chocado um pouco, assustado. Né? Então, mas até entendo isso, pastor. O que eu não entendo é boa parte, quase todo mundo que tem esse tipo de postura tem uma fé mística. Uai, não é uma incoerência? Uhum. E se a gente pensar, ele criou literatura, né? Então, literatura é universo ficcional. Então, se tem um elemento alegórico lá, a gente sabe que aquilo é literatura. Então, ele diz, até num outro texto, que é um experimento na crítica literária, ele diz que a literatura tem essa habilidade, esse poder, de fazer com que o leitor veja o mundo pelos olhos das personagens. Então, a gente está aqui, a gente está vendo o mundo pelas nossas lentes, sentindo com os nossos... A gente está aqui com os nossos sentidos todos aguçados para perceber e sofrer o que a gente tem que enfrentar. Mas eu posso, cristiano, como leitor, dizer, olha, eu queria pensar isso, mas lá no universo ficcional. Quando eu cansar daquela história, quando eu me cansar daquela personagem, ou quando até leio, eu não gosto daquela personagem, eu desligo e volto para a minha vida. Né? Então, essa capacidade, essa autonomia que o leitor tem de acessar e dizer, não quero mais. E é essa habilidade, né? Esse poder que a literatura tem. Ele até em outro texto, ele diz que a literatura é a junção de um logos, então uma razão, um conhecimento, com um feito, um poema. Né? É uma habilidade artística. Ele fala assim, olha, o logos, o conhecimento que está ali, pode ser trabalhado filosoficamente, está tudo certo, academicamente, cientificamente, mas quando você traz isso para a arte, o trabalho com a linguagem, aquilo pode evocar beleza, melodia ao ouvido, feito assim, a imaginação pode trabalhar o seu olhar, e isso é gostoso. Né? A gente tem a capacidade, Deus nos deu capacidade de apreciar o belo, né? Coisas bonitas. Então, por que não trabalhar uma razão com esse trabalho, ter um trabalho artístico com a razão, né? Então, nesse sentido, agora, é obra literária. Obra literária tem a sua lógica, os seus mecanismos. Não tem sentido a gente mexer na estrutura de literatura por conta do conteúdo, né? Muito bom. Muito obrigado. A nossa gratidão ao pastor professor Cristiano Camilo Lopes, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pastor da Igreja Batista Fonte de Sicar, né, pela entrevista a respeito do C.S. Lewis. E agora vamos ver o resultado da nossa enquete. Você já leu algum livro de C.S. Lewis? Sim ou não? Vamos lá. Só 31% já leram. Ixi, então 69% não leram C.S. Lewis. Tomara que isso mude a partir de agora, né? Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, um ósculo santo, Deus abençoe. Na próxima sexta-feira, querendo o Senhor, estaremos de volta com mais um Vejam Só a Entrevista. Até lá.